Muito bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que hoje começa com uma pergunta: quanto vale a nossa segurança? Bom dia para você. Muitas vezes é preciso pagar caro para ter pelo menos a sensação de que está protegido, tanto na cidade quanto no campo. Muitas fazendas têm virado alvo dos criminosos. O número de furtos e roubos de defensivos, por exemplo, saltou mais de 80% no ano passado. E para tentar afastar os bandidos, tem agricultor investido em segurança particular, aumentando os gastos dentro da porteira. A ação foi rápida e imperceptível. Ninguém viu nada, só sobrou o rastro dos carros. Seu Moacir Giacomelli foi vítima de um crime que nos últimos tempos tem aterrorizado o campo: o furto ou roubo de cargas de agrotóxicos. A ação dos bandidos foi no final do ano passado, quando o plantio de soja na fazenda em Vera ainda era feito. A maior parte dos produtos que seriam usados no combate às pragas foi levada dos galpões. Estima aí em torno de R$1 milhão. De prejuízo. De prejuízo. Essa safra dá para dizer que foi perdida, então? Não, meu lucro foi embora. Desde outubro do ano passado, no Médio Norte, a Polícia Civil registrou 9 furtos de agrotóxicos. 2 casos no município de Vera, 2 em Feliz Natal, 1 em Santa Carmen, Sorriso, Nova Mutum, Sinop e Matupá. Um prejuízo que pode passar dos R$10 milhões. A polícia acredita que o grupo que está agindo no estado seja formado por pessoas com histórico em assaltos a bancos. A partir do momento que há uma repressão eficaz num determinado delito, o criminoso acaba indo para outro. E acaba sendo uma atividade rentosa, né? Então eles acabam migrando para esse tipo de delito. Todavia, o mais importante também, nós estamos trabalhando na identificação do receptador desse tipo de mercadoria. Segundo as investigações, a quadrilha age sempre da mesma maneira: na madrugada e quando está chovendo. A logística é a seguinte: eles param um caminhão na entrada da propriedade e usam veículos pequenos, caminhonetes, para buscarem os produtos nos galpões e trazerem até o caminhão. As inúmeras rodovias que cortam o campo onde não há fiscalização viram rota perfeita para a fuga dos criminosos. Em Mato Grosso não existe um serviço de patrulhamento exclusivo feito pela polícia na zona rural. Para tentar se proteger, muitos agricultores foram obrigados a investir em segurança particular. Tem gente até contratando empresas especializadas em segurança armada. As rondas são feitas tanto nos galpões quanto nas estradas próximas. Do computador, em casa, o agricultor Jaime Farinão acompanha tudo o que acontece nos galpões e na sede da fazenda. São 10 câmeras filmando 24 horas por dia. A gente se obrigou a ir para esse lado para tentar ver se consegue menos inibir um pouquinho dos problemas que a gente vê que acontecem no nosso país hoje, né? Investimento que também está sendo feito pelo seu Agenor Peliza. Da fazenda dele foram furtadas cerca de 8 toneladas de agrotóxicos. Seu Agenor já cercou os armazéns e os galpões e instalou alarmes. Estamos tentando se precaver um pouco, né? Mas eu não acredito que isso vá acabar com esse tipo de furto. Na fazenda do seu Orcival, o prejuízo foi tão grande que agora vai ser preciso colher bem para minimizar o impacto. O senhor já calculou o prejuízo que o senhor teve? É algo em torno de R$1,2 milhão a R$1,3 milhão. O problema é que tentar se proteger custa caro, muito caro. Só a vigilância armada, por exemplo, não sai por menos de R$20 mil por mês. Uma dívida a mais dentro da porteira em nome da sensação que deveria ser gratuita: a segurança. Você hoje tem que fazer seguro de máquina, tem que fazer seguro de silos, é muita coisa. Então, até da própria lavoura, em alguns casos estão fazendo seguro. Então se torna inviável, porque a lucratividade da agricultura, ela caiu bastante, mesmo com a valorização do nosso dinheiro, mas o custo, principalmente esses produtos químicos, é tudo em dólar. Então isso subiu muito. A Secretaria de Segurança do Estado informou que as rondas na zona rural são feitas quando os policiais são acionados, mediante denúncias. Bom, e nessa semana a polícia prendeu mais 2 suspeitos de participar de uma quadrilha que furtava agrotóxicos. A Operação Carga Máxima foi desencadeada pela Polícia Civil em Sinop e Matupá.
Segundo as investigações, desde outubro do ano passado, a quadrilha vinha agindo em fazendas das regiões Norte e Médio Norte. Os produtos recuperados estão avaliados em R$5 milhões, segundo a polícia. Os defensivos estavam escondidos em 2 casas, uma em Sinop e outra em Matupá. Além dos 2 suspeitos presos, 3 veículos também foram apreendidos. As autoridades dizem ter identificado outros participantes dos furtos. Mês de fevereiro começando e com ele os cursos de qualificação. Confira as oportunidades para a semana. Neste comecinho de fevereiro, as oportunidades estão abertas para a Colíder e Sinop. Se você tem mais de 16 anos e quer aprender sobre associativismo e cooperativismo, inscreva-se no Sindicato Rural de Colíder. As aulas começam amanhã e vão até a sexta-feira, mas ainda é possível participar. Para saber como, é só ligar no sindicato. Serão 40 horas de formação. Já em Sinop, a oportunidade é para quem quer mexer com a apicultura e aprender as técnicas de manejo, colheita, entre outras. O curso é de graça. Começa no dia 8 e vai até o dia 12. Ficou interessado? Quer mais informações? Então procure o Sindicato Rural de Sinop. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a União e contra o INSS para garantir que seja mantida a piracema nos rios da Bacia Amazônica aqui em Mato Grosso e para que seja feito o pagamento do seguro-defeso aos pescadores dessa região. É que uma portaria do governo federal do fim do ano passado liberou a pesca nesses rios, mas o Estado manteve a proibição. Sem poder pescar, os trabalhadores também não receberam os pagamentos. Para o MPF, o recadastramento que vai ser feito pela União não pode interferir na piracema nem no pagamento do seguro-defeso. A Justiça Federal ainda vai analisar a ação. E depois do intervalo, as últimas informações sobre a safra de soja e o impacto do tempo na produção de hortaliças. Nós voltamos já. 10 bilhões de reais. Este é o dinheiro que estará à disposição dos agricultores para financiar o pré-custeio da próxima safra. O valor foi anunciado durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que assessora o governo na formulação de políticas públicas. O recurso faz parte de um conjunto de medidas que somam 83 bilhões de reais. A definição de crédito deve ajudar no planejamento da safra. Novas condições das lavouras de soja, custos recordes para quem produz algodão e milho, são assuntos da semana. A safrinha de milho que está sendo plantada deve registrar o maior custo de produção da história e ficar acima dos R$ 2.500 por hectare. Só o gasto com o custeio da lavoura ficou próximo de R$ 1.500 por hectare. Os gastos com a safra de algodão 2015 e 2016 também ficaram nas alturas, em mais de R$ 8.000 por hectare. O valor considerado o maior de todos os tempos é quase 21% acima da safra 2014 e 2015. A escalada foi puxada pelo dólar, já que a maior parte dos insumos é importada. Baixou de 32 para 29 o percentual de lavouras de soja em boas e excelentes condições, ou seja, aquelas que podem produzir acima das 55 sacas por hectare nesta safra. Um novo relatório do IMEA mostra que outros 39% estão em situação regular e o rendimento estimado vai de 50 a 55 sacas por hectare. Já em péssimas condições estão outros 29%, que podem produzir menos de 40 sacas por hectare. A Defesa Civil deve definir nos próximos dias se confirma ou não o estado de emergência dos municípios que registraram perdas nas lavouras de soja causadas pela seca no fim do ano passado. Os produtores esperam uma resposta positiva, já que a quebra em alguns municípios teria ultrapassado o limite mínimo estabelecido para casos como este. Uma safra de contrastes. A chuva que faltou no início do ciclo agora cai em porções generosas no campo. Chega a atrapalhar a colheita, mas favorece as plantações cultivadas mais tarde. A preocupação, no entanto, não acabou. Em Sorriso, onde algumas áreas produziram até 10 vezes a menos que o normal, o alerta é com os compromissos. Quem colheu pouco e tem empréstimos ou vendeu antecipadamente a produção está apreensivo, segundo o Sindicato Rural. A confirmação de estado de emergência solicitada pelos agricultores no início do mês ainda é analisada pela Defesa Civil.
Precisa comprovar uma quebra de 8,7% no município. Isso daria aí, a gente colhe em torno de 2 milhões de toneladas, 2.200, em torno de 200 mil toneladas mais ou menos de quebra, poderia ser decretado estado de emergência. Vai atingir porque pela pesquisa que a gente tem aqui do sindicato, em torno de 15% de quebra. Isso daria em torno de 300 a 400 mil toneladas. A confirmação oficial da quebra de safra ajudaria na renegociação daqueles contratos envolvendo os agricultores mais prejudicados pela seca. Segundo a Prefeitura, uma avaliação preliminar já confirmou que as perdas são milionárias. Fala-se já em 30 milhões de reais de prejuízo, mas esses números poderão ser para mais ou para menos, porque as áreas que floresceram depois que o tempo normalizou, essas áreas também estão muito boas. As médias nossas nessas áreas devem ficar bastante grandes. Agora tem produtores que pegou praticamente toda a sua produção. Além de Sorriso, os municípios de Feliz Natal, Vera, Novo Biratã, Gaúcha do Norte, Ipiranga do Norte, Cláudia e Juara também passam pelo mesmo processo. Na outra ponta, quem recebe a produção acompanha o caso. Nesta empresa, os primeiros carregamentos estão chegando do campo. A soja úmida quase não levanta poeira quando vai para a moega. Mas tem boa qualidade, segundo o presidente do grupo. Nas primeiras cargas, realmente, a gente percebeu um pouquinho mais de deficiência no grão, mas agora a gente pode observar nos caminhões que estão chegando que a qualidade já está normal, então percentualmente o que afetou realmente é um percentual pequeno. Pelas 9 unidades do grupo espalhadas pelo médio norte do estado, devem passar quase 1,5 milhão de toneladas de soja nesta safra. Pelo menos 1/3 é referente a operações conhecidas como barter, quando a empresa entrega os insumos aos agricultores e recebe em grãos na hora da colheita. A confirmação do estado de emergência pode ser um tiro no pé na avaliação da presidência do grupo. O que eu penso é que tem que ter muito cuidado em uma avaliação ampla, principalmente por um momento difícil como nós estamos na economia, de restrição de crédito, de encurtamento de crédito bancário, porque o agronegócio, de forma saudável e contínua, ele precisa muito de crédito. Então a gente precisa ter muito cuidado na forma de abordar isso e na forma de colocar, para não criar um cenário que possa, na sequência, ser um complicador para as futuras safras. A gente já passou por outras situações nesse sentido, em função de muitas chuvas. Então já foi decretado estado de emergência no município por causa de chuva em excesso, a gente perdeu por chuva também. E é uma situação pontual. Veja bem que em 35, 36 anos de Sorriso, que está plantando soja, é o primeiro ano que acontece de perder alguma coisa por seca. Então não é comum acontecer isso. Eu creio que não vai levar a esse ponto de risco de restrição de crédito. E não foi apenas a agricultura empresarial que sofreu com as oscilações do tempo. A falta ou excesso de chuva atinge também a agricultura familiar. Pois é, viu? Em Tangará da Serra, o volume produzido e a qualidade das hortaliças caíram. Já os preços aumentaram. Nessa chácara em Tangará da Serra foram plantados alface, salsinha, cebolinha, rúcula e almeirão. A maioria está com 40 dias. De longe, tudo normal. Mas basta chegar perto para ver que algumas plantas sofreram com a chuvarada das últimas semanas. Os pés de alface estão pequenos e as folhas amareladas. Bem pouco agora, bem 18 pacotes cada canteira. Antes, na seca, tirava o dobro. Aqui a produção saiu prejudicada. Só nesse canteiro foi preciso fazer por 2 vezes o replantio do alface e mesmo assim ele não está se desenvolvendo bem. Toda a produção colhida aqui é vendida em feiras na cidade. Como a qualidade e a oferta diminuíram pelo menos 50%, o impacto é direto no bolso do consumidor, que já está pagando mais caro. A R$5. E o que o povo fala? Reclama, hein? No vale tá pequeno, hein? Mas se for pôr um monte aí, vai 25 pés cada pacote. Vamos ver, eu contei, eu pôs 50 pés no pacote ali. Tudo pezinho assim. Bem pequenininho, né? Tudo pequenininho, pra vender. Se para uns a chuva veio em excesso, para o seu Ronaldo foi o contrário. Nos quase 2 hectares plantados com quiabo e jiló, é o calor intenso e a falta de chuva que preocupam. O que está sofrendo mais agora é o quiabo, né? Porque ele está produzindo, em produção, né? E aí você pode ver que está bem danificado, ele está já bem esforçado na produção e agora vem esse sol ele acaba sentindo mais, né? A expectativa do seu Ronaldo é de colher até 100 quilos de quiabo e 70 de jiló.
queda de 30% se comparada ao ano passado, baixa na produção e aumento nos custos, que podem chegar até 50% a mais. Isso só para bancar as despesas com a energia usada no sistema de irrigação. O clima está meio desregulado, né? O bom é quando é a chuva e o sol. Chuva um dia, sol no outro, né? E vai indo, né? E por falar na tão esperada chuva, foi só terminar a entrevista com o seu Ronaldo para ela vir. Um alívio, pelo menos por hoje. Pois é, alívio também para os assentados de Denise. O motivo no próximo bloco, que traz ainda a proposta base da ANAC para regulamentar o uso dos drones no campo e na cidade. MT Rural de volta e com boa notícia para as mais de 200 famílias de 3 assentamentos de Denise. O Ministério da Agricultura quitou a dívida de 2 convênios do programa Patrulha Mecanizada no valor de R$ 538 mil, usados na compra de 22 máquinas agrícolas. Os equipamentos foram adquiridos pela Prefeitura do município em maio do ano passado, mas desde então a empresa que venceu a licitação ainda não tinha recebido pagamento. Os agricultores corriam o risco de perder o maquinário. Agora, o problema foi resolvido. Mais uma semana com preços do milho em alta. Em Ipiranga do Norte, a saca vale R$ 22,50. Já em Campo Verde e Primavera do Leste, passa dos R$ 24. E saiu o leilão de milho aguardado pelos suinocultores, preocupados diante da dificuldade de encontrar o produto. Será amanhã, dia 1º. A Conab vai ofertar 150 mil toneladas dos estoques públicos em um leilão eletrônico. O produto é destinado a criadores de aves, suínos e bovinos, além de cooperativas e indústrias de ração. A maior parte deste milho está em Mato Grosso, são 145 mil toneladas. O pagamento dos lotes arrematados deve ser feito até o dia 10. E a gente fala agora dos drones ou VANTs, aquelas aeronaves não tripuladas que têm ganhado grande espaço na agropecuária. Até o fim do primeiro semestre, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, deve concluir a proposta que define as normas para o uso desses equipamentos, tanto na cidade quanto no campo. Eles chegaram com força total, os drones. Depois de conquistarem as cidades, viraram aliados do homem do campo. Seja agricultura ou pecuária, cenas como essas estão cada vez mais comuns. Na agricultura, os VANTs, veículos aéreos não tripulados, vêm sendo usados para o monitoramento das lavouras. Algo que o seu Paulo, agricultor em Nova Chavantina, já está de olho. Tudo que melhora, tudo que economiza tempo e também monitora melhor, né? Dá mais tempo para você monitorar, eu acho que é importante. O Rodrigo, que plantou 510 hectares de soja em Canarana, está apostando nessa arma da tecnologia. A gente vai estar voando toda a nossa área da fazenda para tentar identificar manchas de nematóide, doenças, população que esse ano teve bastante problema com o sol, então teve talhões que ficaram um pouco abaixo da média, e está estudando isso, trazendo para a mesa para a gente começar a discutir e ter as tomadas de decisões para o próximo ano do que vai ser feito. O aparelho funciona assim: uma câmera presa na parte de baixo registra as imagens da lavoura. Depois, os arquivos são descarregados num computador e tudo é analisado pelos técnicos. Nós fazemos a captação de imagens em infravermelho, utilizando uma câmera que capta nesse espectro que é invisível ao olho nu, e daí extraímos informações como o mapa de biomassa, podemos ver estresse hídrico, estresse nutricional da plantação naquela área desejada. E isso ajuda muito o produtor rural em uma tomada de decisão. Os processos de monitoramento agrícola aéreo são realizados há bastante tempo, via satélite e aviões. A novidade dos últimos anos são os VANTs, os veículos aéreos não tripulados, que muitas vezes oferecem melhor qualidade das imagens e menor custo. Mas atenção, porque existem normas que regulamentam o uso desses equipamentos. Você pode fazer voos aí de 60 metros de altitude até 200 metros de altitude para a finalidade da agricultura. O próprio DCEA, né, que é o órgão federal que controla o espaço aéreo, ele exige que para você utilizar o VANT para finalidade civil, por exemplo, para a agricultura, é necessário que exista um piloto
né, em solo treinado para isso. Hoje no país ainda não existe uma regulamentação pronta sobre o uso dos drones para fins recreativo ou profissional. Desde setembro do ano passado, a elaboração de regras é discutida pela Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC já fez audiências públicas para apresentar a minuta de regulamentação. Agora as contribuições recebidas da sociedade serão analisadas. Entre os principais pontos da proposta estão: o piloto que vai operar os equipamentos deve ser maior de 18 anos, exceto no caso de aeromodelos, que são aquelas aeronaves destinadas à recreação. Tanto no uso profissional quanto no recreativo, será preciso respeitar uma distância mínima de 30 metros das pessoas. A proposta da ANAC divide ainda as aeronaves em 3 classes e, quanto mais pesadas, maiores são as exigências para operá-las. Na classe 1 estão aquelas que pesam mais de 150 quilos. Os pilotos deverão ter licença e habilitação. Também o certificado médico aeronáutico. Todos os voos deverão ser registrados. Na classe 2 estão as aeronaves com 25 até 150 quilos. As exigências para o piloto são as mesmas da classe 1. Na classe 3, o peso é menor ou igual a 25 quilos. Não será exigido registro de voo. A licença e a habilitação somente para quem operar acima de 400 pés ou 120 metros. Enquanto as regras são construídas, o mercado está atento ao crescimento no uso dos drones. A empresa onde Wagner trabalha quer aproveitar estas oportunidades e apostou neste nicho. Hoje disponibiliza uma equipe que realiza todo o processo de monitoramento por drones no campo. Mato Grosso é uma região que usa muita tecnologia e o produtor é bastante aberto ao uso de novas tecnologias. Então a abertura do produtor, a disponibilidade dele de conversar sobre o assunto, de usar esse tipo de tecnologia é bastante grande. Os preços destes equipamentos variam e, dependendo do bolso do comprador, de R$4.000 até R$300.000, né? Para não falar dos equipamentos de R$1 milhão, que aí já foge do uso, né, digamos, mais frequente. A expectativa é que até 2025 o melhor mercado para o uso de vantes no Brasil seja o da agricultura. E o MT Rural de hoje fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!